Olá, leitor! Essa é a narração profissional do livro A Única Coisa. O seu like é sua forma de retribuição. E lembre-se que o livro mais comentado nos comentários entra em nossa lista de produção. Obrigado e fiquem com a narração. Capítulo 1. A única coisa. Seja como um selo de correio. Fique grudado em uma única coisa até chegar ao seu destino. Josh Billings. Em 7 de junho de 1991, a Terra tremeu durante 112 minutos. Não de verdade, mas a sensação que tive foi essa. Eu estava assistindo a comédia de sucesso Amigos, Sempre Amigos, e as gargalhadas da plateia faziam o cinema vibrar. Além de ser considerado um dos filmes mais engraçados de todos os tempos, ele também salpicava inesperadas doses de sabedoria e discernimento. Numa cena memorável, Curly, o cowboy durão, representado pelo falecido Jack Palance, e o vigarista da cidade, Mitch, representado por Billy Crystal, se afastam do grupo para procurar algumas cabeças de gado desgarradas. Apesar de passarem a maior parte do filme se estranhando, ao cavalgarem juntos, eles finalmente conseguem se conectar, conversando sobre a vida. De repente, Curly faz seu cavalo parar e se virar na sela para Mitch. E então Curly pergunta a Mitch: "Sabe qual é o segredo da vida?" E Mitch responde: "Não." "Qual é?" Curly então levanta o dedo e diz: "Isso." Mitch responde: "O seu dedo, Curly?" "Uma coisa. Uma única coisa. Se você se agarrar a isso, todo o resto não significa porcaria nenhuma." Mitch: "Fantástico. Mas qual seria essa única coisa?" Curly responde: "É isso que você precisa descobrir." Da boca de um personagem fictício chega aos nossos ouvidos o segredo do sucesso. Pouco importa se os roteiristas sabiam disso ou não, o que eles escreveram é a verdade absoluta. A única coisa é o melhor caminho para você alcançar o que quer. Na realidade, só fui perceber isso muito tempo depois de ver o filme. Eu já havia tido sucesso no passado, mas quando cheguei a um beco sem saída, foi que comecei a associar meus resultados à minha atitude. Em menos de uma década, tinha construído uma empresa bem-sucedida, com ambições internacionais, mas de repente as coisas não estavam mais funcionando. Apesar de muita dedicação e muito trabalho, minha vida era uma confusão e tudo parecia estar desmoronando ao meu redor. Eu estava fracassando. Alguma coisa precisava mudar. Com a corda no pescoço, procurei ajuda. E a encontrei na forma de um coach. Detalhei a ele minha situação e expliquei os desafios que enfrentava, tanto pessoais quanto profissionais. Revisitamos meus objetivos e a trajetória que eu desenhava para a minha vida. E então, conhecendo bem as questões, ele partiu em busca das respostas. Sua pesquisa foi meticulosa. No nosso encontro seguinte, ele tinha pregado na parede o organograma da minha organização, isto é, um panorama geral de toda a empresa. Nossa conversa começou com uma pergunta simples: "Você sabe do que precisa para reverter a situação?" Eu não fazia a menor ideia. Ele disse que havia apenas uma coisa que eu precisava fazer. Tinha identificado 14 cargos que precisavam de caras novas e acreditava que com os indivíduos certos naqueles cargos-chave, eu veria uma mudança radical, tanto na empresa quanto no meu trabalho e até na minha vida pessoal. Perplexo, falei que seria necessário muito mais do que isso. Ele disse: "Não, Jesus precisou de 12. Mas você vai precisar de 14. Foi um momento transformador. Eu jamais havia me dado conta de que tão pouco poderia mudar tantas coisas. Tinha ficado claro que, por mais focado que eu pensasse estar, foco não era suficiente. Encontrar 14 pessoas era, sem dúvida, a coisa mais importante que eu poderia fazer. Assim, tomei uma decisão gigantesca depois daquele encontro. Me demiti. Deixei o cargo de CEO e assumi a estrita missão de encontrar aquelas 14 pessoas. Dessa vez a Terra tremeu de verdade. Uma média anual, 3 anos depois, tínhamos entrado em um período de crescimento sustentado, que durou quase uma década, a uma média anual de 40%. Deixamos de ser uma empresa regional para nos tornarmos um competidor internacional. O sucesso extraordinário chegou e jamais olhamos para trás. À medida que o sucesso trazia mais sucesso, outra coisa aconteceu. Surgiu a linguagem da coisa única. Depois de encontrar aquelas 14 pessoas, comecei a trabalhar individualmente com nossos principais colaboradores para incrementar a carreira e o desempenho deles. Por hábito,
Eu terminava esses encontros de treinamento fazendo uma recapitulação das coisas que eles estavam se comprometendo a realizar para a sessão seguinte. Infelizmente, muitos deles realizavam a maior parte dessas tarefas, mas nem sempre as mais importantes. Os resultados não eram bons e geravam frustração. Assim, para ajudá-los, comecei a reduzir a minha lista. Se você puder fazer só 3 coisas esta semana, se você puder fazer só 2 coisas esta semana, até que, em desespero, perguntei: qual é a única coisa que você pode fazer esta semana, que é capaz de tornar todo o resto mais fácil ou até desnecessário? E aconteceu a coisa mais incrível. Os resultados foram às alturas. Depois dessa experiência, eu olhei para trás, reavaliei meus sucessos e fracassos e descobri um padrão interessante. Sempre que eu tinha alcançado um grande sucesso, eu havia estreitado meu foco a uma única coisa. E sempre que meu sucesso variava, meu foco também tinha variado. E fez-se a luz. Reduzindo o foco. Se todas as pessoas do mundo têm a mesma quantidade de horas disponível por dia, por que algumas parecem fazer muito mais do que outras? Como elas conseguem fazer mais, alcançar mais, ganhar mais, ter mais? Se o tempo é a moeda da realização, por que algumas pessoas conseguem comprar mais fichas do que outras, sendo que a cota é a mesma para todas? A resposta é que elas fazem com que o cerne de sua abordagem seja alcançar o cerne das coisas. Elas reduzem o foco. Se você quer trabalhar melhor, se você quer ter a melhor chance de sucesso em qualquer coisa que deseje, sua estratégia deve ser sempre a mesma: reduzir o foco. Reduzir o foco é ignorar todas as coisas que você poderia fazer e fazer o que precisa. É reconhecer que nem tudo tem a mesma importância e descobrir quais são as coisas mais importantes. É o modo mais certeiro de conectar suas ações com seus desejos. É perceber que resultados extraordinários são determinados diretamente por até que ponto você consegue estreitar seu foco. O segredo para obter o máximo do seu trabalho e da sua vida é reduzir o foco o máximo possível. A maioria das pessoas pensa exatamente o contrário. Elas acham que o sucesso consome tempo e é complicado. Acabam ficando com a agenda e lista de tarefas sobrecarregadas. Por causa disso, o sucesso começa a parecer fora de alcance e elas passam a se contentar com menos, sem perceber que o grande sucesso chega quando fazemos bem algumas poucas coisas. Elas se perdem tentando fazer coisas demais e, no fim das contas, realizam muito pouco. Com o tempo, reduzem as expectativas, abandonam sonhos e permitem que sua vida se apequene. E a vida não deve ser reduzida. Seu tempo e sua energia são limitados. Quando você abre demais os braços, acaba deixando tudo cair. Você quer que seus feitos se acumulem, mas isso exige subtração, não adição. É preciso fazer menos para gerar mais efeito, em vez de fazer mais e ter efeitos colaterais. O problema de tentar fazer coisas demais é que, mesmo que isso funcione, acrescentar ao seu trabalho e à sua vida, sem cortar nada, tem um monte de consequências negativas. Prazos perdidos, resultados frustrantes, muito estresse, horas extras, sono atrasado, alimentação ruim, falta de exercício e a perda de momentos com a família e os amigos. Tudo isso em nome de algo que é mais fácil de alcançar do que você imagina. Reduzir o foco é uma estratégia simples para atingir resultados extraordinários. E funciona. Funciona o tempo todo, em qualquer lugar e com qualquer coisa. Por quê? Porque tem apenas um propósito: levar você direto ao ponto. Quando você reduz o foco o máximo possível, olha para apenas uma coisa, e esse é o ponto. Capítulo 2. O efeito dominó. Toda grande mudança começa com dominós caindo. B.J. Thornton. Em 2009, na cidade holandesa de Leeuwarden, no dia do dominó, 13 de novembro, a Wagers Dominó Productions coordenou o recorde de derrubada de dominós, alinhando 4.491.883 peças numa apresentação impressionante. Naquela ocasião, uma única peça de dominó deu início a uma queda em série que liberou mais de 94 mil joules de energia. É o equivalente à energia necessária para um homem de porte mediano fazer 545 flexões.
Cada peça de dominó representa uma pequena quantidade de energia potencial. Quanto mais peças enfileiradas, mais energia potencial acumulada. Dependendo da quantidade, é possível começar uma reação em cadeia de força surpreendente. E a Wagers Dominó Productions provou isso. Quando uma única coisa, a coisa certa, se põe em movimento, ela pode derrubar muitas outras, e não é só isso. Em 1985, o American Journal of Psychics publicou um artigo em que Lorne Whitehead alegava ter descoberto que uma fileira de dominós pode, ao cair, derrubar não somente uma grande quantidade de coisas, como derrubar coisas maiores. Segundo Whitehead, cada peça de dominó é capaz de derrubar outra 50% maior. Você consegue ver o que isso implica? Não somente o dominó pode derrubar outros, mas também pode derrubar outros sucessivamente maiores. Em 2001, um físico do Exploratorium de São Francisco reproduziu o experimento de Whitehead com 8 peças de dominó de compensado, cada uma 50% maior que a anterior. A primeira tinha apenas 5 centímetros de altura e a última quase 1 metro. A queda de dominós começou com um leve tuck e terminou rapidamente com um bam. Imagine o que aconteceria se isso continuasse. Se uma queda de dominó comum é uma progressão linear, a de Whitehead seria descrita como uma progressão geométrica. O resultado pode desafiar a imaginação. A 10ª peça teria quase a altura do jogador de futebol americano Peyton Manning. Na 18ª, veríamos uma peça capaz de rivalizar com a Torre de Pisa. A 23ª seria mais alta que a Torre Eiffel. E a 31ª teria quase 900 metros, a mais que o Everest. A de número 57 faria uma ponte entre a Terra e a Lua. Resultados extraordinários. Por isso, quando você pensa no sucesso, mire na Lua. Você pode alcançá-la se estabelecer prioridades e colocar toda a sua energia na realização do que for mais importante. Para ter resultados extraordinários, basta criar um efeito dominó na sua vida. Derrubar dominós é bastante simples. Basta enfileirar as peças e derrubar a primeira. Mas no mundo real, a coisa é um pouco mais complicada, pois a vida não enfileira tudo para nós para depois dizer: comece por aqui. As pessoas muito bem-sucedidas sabem disso, e é por esse motivo que a cada dia elas enfileiram de novo suas prioridades, encontram a primeira peça e se concentram nela até que ela caia. Por que essa estratégia funciona? Porque o sucesso extraordinário é sequencial, não simultâneo. O que começa linear se torna geométrico. Você faz a coisa certa, depois faz a próxima coisa certa. Com o tempo, os acertos vão se somando e o potencial geométrico do sucesso é liberado. A estratégia do efeito dominó vale para o quadro geral, como o seu trabalho ou a sua empresa, e também para o menor momento de cada dia em que você está tentando decidir o próximo passo. Sucesso gera sucesso, e quanto mais isso acontece, repetidamente, mais próximo você chega do maior sucesso possível. Se alguém tem muito conhecimento, é porque aprendeu no decorrer do tempo. Se alguém tem habilidades, é porque elas foram desenvolvidas com o tempo. Se alguém teve muitas realizações, é porque as realizou no decorrer de um longo tempo. Se alguém tem muito dinheiro, é porque acumulou com o tempo. A peça-chave é o tempo. O sucesso se constrói sequencialmente. É uma coisa de cada vez. Capítulo 3. O sucesso deixa pistas. As pessoas que se concentram em apenas uma coisa de cada vez são as que avançam neste mundo. O.G. Mandino. As provas da eficiência da única coisa estão em toda parte. Procure com atenção e você sempre as encontrará. Um produto, um serviço. As empresas extraordinariamente bem-sucedidas sempre têm um produto ou serviço pelo qual são mais conhecidas ou que lhe rende mais dinheiro. O Coronel Sanders abriu a KFC com uma única receita secreta de frango. A Adolph Coors Company cresceu 1.500% entre 1947 e 1967, com apenas uma bebida, produzida em só uma cervejaria. Os microprocessadores geram a maior parte da receita líquida da Intel. E a Starbucks? Acho que você sabe. A lista de empresas que alcançaram resultados extraordinários com o poder da única coisa é interminável.
Às vezes, o que é feito ou entregue também é o que é vendido, mas nem sempre. Veja a Google, por exemplo. Sua única coisa é o mecanismo de busca, o que torna possível vender publicidade, sua principal fonte de receita. E quanto a Star Wars? Sua única coisa são os filmes ou produtos oficiais. Se você disse produtos, acertou e também errou. Na década de 2000, a receita gerada pelos brinquedos passava dos 10 bilhões de dólares, ao passo que a bilheteria somada dos 6 filmes principais em todo o mundo totalizava menos da metade disso, 4,3 bilhões. A meu ver, os filmes são a única coisa da linha Star Wars, porque são eles que possibilitam a venda dos brinquedos e de outros produtos oficiais. Nem sempre a resposta é clara, mas isso não diminui a importância de descobri-la. É comum que inovações tecnológicas, mudanças culturais e forças competitivas façam a única coisa de uma empresa evoluir ou se transformar. Sabendo disso, as empresas mais bem-sucedidas estão sempre se perguntando: qual é a nossa única coisa? A Apple mostra como é possível criar um ambiente em que uma única coisa extraordinária existe ao mesmo tempo que a empresa transita para outra coisa extraordinária. De 1998 a 2012, a única coisa da Apple passou dos Macs para os iMacs, depois para o iTunes, depois para os iPods, até chegar aos iPhones, com o iPad já despontando na corrida pelo primeiro lugar da linha de produtos. Quando um novo dispositivo de ouro ganhava os holofotes, os outros não eram suspensos nem relegados às bancas de descontos. As linhas de produtos anteriores, assim como outras, continuavam a ser aperfeiçoadas, enquanto a única coisa do momento criava um efeito de halo bem documentado, aumentando assim as chances de o cliente adotar toda a família de produtos Apple. O mais importante de tudo só pode ser um. Muitas coisas podem ser importantes, mas só uma pode ser a mais importante. Ross Gerber. Quando você entende a única coisa, começa a ver o mundo dos negócios de modo diferente. Se hoje sua empresa não sabe qual é a única coisa dela, a única coisa da empresa deve ser descobrir qual ela é. Uma pessoa. A única coisa é um tema dominante, que se revela de várias maneiras. Aplique esse conceito às pessoas, e você verá onde uma pessoa faz toda a diferença. Durante o primeiro ano do ensino médio, Walt Disney fazia cursos noturnos no Instituto de Artes de Chicago e se tornou cartunista do jornal estudantil. Depois de se formar, ele queria seguir sendo cartunista, mas, como não conseguia emprego em nenhum jornal, seu irmão Roy, que era empresário e banqueiro, conseguiu trabalho para ele num ateliê de arte. Foi lá que Walt aprendeu a animação e começou a criar desenhos animados. Na juventude de Walt, sua única pessoa foi Roy. Para Sam Walton, sua única pessoa no início foi L.S. Robson, seu sogro, que lhe emprestou os $20 mil necessários para abrir sua primeira empresa de varejo, uma franquia da Ben Franklin. Mais tarde, quando Sam estava inaugurando seu primeiro Walmart, Robson, sem contar a Sam, pagou $20 mil por um aluguel que permitiu uma expansão fundamental. Albert Einstein teve Max Talmud, seu primeiro mentor. Foi Max quem apresentou a um Einstein de apenas 10 anos textos fundamentais sobre matemática, ciência e filosofia. Max fez uma refeição por semana com a família de Einstein durante 6 anos, enquanto orientava o jovem Albert. Ninguém se faz sozinho. Oprah Winfrey diz que foi salva pelo pai e pelo tempo que passou com ele e a esposa. Ela declarou o seguinte a Jill Nelson, da The Washington Post Magazine: "Se não me mandassem ir morar com meu pai, eu teria seguido outra direção." No âmbito profissional, tudo começou com Jeffrey D. Jacobs, o advogado, agente e consultor financeiro, que, quando Oprah precisou de orientação quanto a contratos de trabalho, a convenceu a abrir a própria empresa, em vez de simplesmente alugar seu talento. Assim nasceu a Harpo Productions. O mundo inteiro sabe que John Lennon e Paul McCartney tiveram grande influência sobre o sucesso um do outro, como compositores,
Mas nos estúdios houve a presença marcante de George Martin, considerado um dos maiores produtores musicais de todos os tempos. Muitos o chamam de o quinto Beatle, tamanho seu papel nos discos da banda. O conhecimento musical de George ajudou a preencher as lacunas entre o talento bruto dos Beatles e o som que eles queriam produzir. A maioria dos arranjos orquestrais e das instrumentações dos Beatles, além de numerosos trechos de piano dos primeiros discos, foi escrita ou tocada por Martin. Para todo mundo, existe aquela pessoa que significa o máximo para elas, ou que foi a primeira a influenciá-las, treiná-las ou admirá-las, ou administrá-las. Ninguém alcança o sucesso sozinho. Ninguém. Uma paixão, uma habilidade. Examine bem qualquer caso de sucesso extraordinário e você sempre encontrará a única coisa. Ela aparece na história de qualquer empresa de sucesso e na vida profissional de qualquer pessoa de sucesso. Também aparece ao redor das paixões e habilidades pessoais. Todos nós temos paixões e habilidades, mas você verá que as pessoas de sucesso extraordinário demonstram uma intensidade maior ou têm uma habilidade aprendida que se destaca, definindo-as ou impelindo-as mais do que qualquer outra coisa. Muitas vezes a fronteira entre paixão e habilidade é turva, porque quase sempre elas andam juntas. Pat Matthews, um dos maiores pintores impressionistas americanos, conta que transformou sua paixão pela pintura em uma habilidade e mais tarde em uma profissão, simplesmente pintando um quadro por dia. Assim como Angelo Amorico, um renomado guia turístico da Itália, que desenvolveu suas habilidades e sua empresa a partir da enorme paixão que nutria por seu país e do profundo desejo de compartilhar essa paixão. Esse é o enredo central das histórias de sucesso extraordinário. A paixão nos faz investir um tempo desproporcional naquilo que amamos, seja aprendendo ou praticando alguma coisa. Esse tempo acaba se traduzindo em habilidade, e quanto maior a habilidade, melhores os resultados. Resultados melhores geralmente nos deixam felizes, o que nos faz ter mais paixão e investir ainda mais tempo. É um círculo virtuoso, capaz de levar a resultados extraordinários. O sucesso exige uma singularidade de propósito. Vince Lombardi. A grande paixão de Gilbert Tuabonia é correr. Ele é um corredor de longa distância americano, que nasceu em Songa, no Burundi, e seu amor precoce pelo atletismo o impulsionou a vencer o Campeonato Nacional de Burundi nos 400 e 800 metros masculinos, quando estava apenas no primeiro ano do ensino médio. Essa paixão ajudou a salvar sua vida. Em 21 de outubro de 1993, membros da tribo Hutu invadiram a escola de Gilbert e capturaram os alunos da tribo de Tutsi. Os que não foram mortos imediatamente foram espancados e queimados vivos numa construção ali perto. Depois de 9 horas debaixo de corpos sendo incinerados, Gilbert conseguiu escapar e, correndo mais rápido que seus captores, chegou a um hospital próximo. Foi o único sobrevivente. Gilbert foi para o Texas e continuou competindo, aprimorando suas habilidades. Recrutado pela Universidade Cristã de Abilene, ele ganhou 6 campeonatos nacionais. Depois de formado, mudou-se para Austin, onde, segundo diversos relatos, é o treinador de corridas mais popular da cidade. Junto com outras pessoas, Gilbert fundou a Gazelle, voltada para a abertura de poços d'água no Burundi, o principal evento promovido pela Fundação para captar recursos é a, veja só, Run for the Water, uma corrida beneficente que acontece nas ruas de Austin. Está vendo como o tema percorre toda a vida dele, de competidor a sobrevivente, da universidade para a carreira, e em seguida para a beneficência. A paixão de Gilbert Tuabonia pela corrida se tornou uma habilidade que levou a uma profissão que, por sua vez, lhe deu a oportunidade de retribuir à sociedade. O sorriso que ele dá aos corredores que treinam em volta do lago Lady Bird, em Austin, simboliza como uma paixão pode se tornar uma habilidade e como as duas coisas juntas podem impulsionar e definir uma vida extraordinária. A única coisa se revela repetidamente na vida das pessoas de sucesso, porque é uma verdade fundamental. Ela apareceu para mim, e se você permitir, aparecerá também para você. Aplicar a única coisa no seu trabalho e na sua vida
É a atitude mais simples e mais inteligente que você pode tomar para disparar rumo aos seus objetivos. Uma vida. Se eu tivesse que escolher apenas um exemplo de alguém que aproveitou a única coisa para criar uma vida extraordinária, seria o empresário americano Bill Gates. A única paixão de Bill no ensino médio eram os computadores, o que levou a desenvolver a habilidade de programação. Ainda no colégio, ele conheceu uma pessoa, Paul Allen, que lhe ofereceu seu primeiro emprego e se tornou sócio na criação da Microsoft. Aliás, a Microsoft nasceu graças à carta que eles mandaram para uma pessoa, Ed Roberts, que mudou a vida dos dois para sempre, ao lhes dar a chance de escrever o código para um computador, o Altair 8800, e eles só precisavam de uma chance. No início, a empresa de Bill Gates tinha um único propósito: desenvolver e vender interpretadores do BASIC para o Altair 8800, e foi isso que o tornou o homem mais rico do mundo durante 15 anos seguidos. Mais tarde, quando se aposentou da Microsoft, Bill Gates escolheu uma pessoa para substituí-lo como CEO, Steve Ballmer, que ele conhecera na faculdade. Por sinal, o Steve foi o 30º funcionário da Microsoft, mas foi o primeiro gerente de negócios contratado por Bill. E a história não termina aqui. Bill e a esposa Melinda decidiram usar a riqueza para tornar o mundo melhor. Guiados pela crença de que todas as vidas têm o mesmo valor, criaram uma fundação para fazer uma única coisa: enfrentar problemas muito graves, como saúde e educação. Desde o início da Fundação Gates, a maior parte das doações foi destinada a uma área específica: o Programa de Saúde Global. O único objetivo desse programa ambicioso é usar os avanços na ciência e na tecnologia para salvar vidas em países pobres. Por isso, eles acabaram se concentrando em uma única meta: fazer com que as doenças infecciosas deixem de ser uma das principais causas de morte nesses países. Em determinado momento, eles tomaram a decisão de se concentrar em uma única coisa para alcançar essa meta: vacinas. Bill explicou: precisávamos escolher qual seria o investimento de maior impacto. A ferramenta mágica das medidas de saúde são as vacinas, porque podem ser produzidas a baixo custo. Uma linha de raciocínio singular foi o que os levou por esse caminho. Começando por uma questão levantada por Melinda: qual é o lugar onde a gente pode causar o maior impacto com o dinheiro? Bill e Melinda Gates são a prova viva do poder da única coisa. Uma coisa. As portas do mundo foram escancaradas diante de nós e o que vemos é estonteante. Graças à tecnologia e à inovação, as oportunidades se multiplicam e as possibilidades parecem infinitas. No entanto, o que isso tem de inspirador? Tem de assustador. O efeito colateral da abundância e da sobrecarga. Em um único dia, somos bombardeados com informações e escolhas que nossos ancestrais recebiam a vida inteira. Sobrecarregados e apressados, passamos a viver com uma incômoda sensação de que tentamos fazer coisas demais e realizamos coisas de menos. Sentimos, intuitivamente, que o caminho até o mais é através do menos, mas a questão é: por onde começar? Diante de tudo que a vida tem a oferecer, como escolher? Como tomar as melhores decisões possíveis, levar uma vida extraordinária e jamais olhar para trás? Vivendo a única coisa. O que o cowboy Curly sabia, todas as pessoas bem-sucedidas sabem: a única coisa é essencial para o sucesso e é o ponto de partida para resultados extraordinários, baseado em pesquisas e experiências. Essa é uma grande ideia sobre o sucesso, embrulhada num pacote simples. Explicá-la é fácil, colocá-la em prática pode ser difícil. Assim, antes de iniciarmos uma discussão séria e honesta sobre como a única coisa realmente funciona, quero discutir abertamente os mitos e a desinformação que nos impedem de aceitá-la. São as mentiras do sucesso. Assim que nos livrarmos dessas ideias errôneas, poderemos refletir sobre a única coisa com a mente aberta e diante de um caminho livre. Parte 1. As mentiras. Elas induzem ao erro e desviam do caminho. O problema não é o que você não sabe, e sim as suas certezas, que não são tão certas assim. Mark Twain.
O problema com a verdade intuitiva. Em 2003, a Merriam-Webster começou a analisar buscas feitas em seu dicionário online para determinar qual era a palavra do ano. A ideia era que, como as buscas por palavras na internet revelam o que está em nossa mente coletiva, a palavra mais procurada provavelmente capturaria o espírito da época. A primeira vencedora confirmou isso. Logo após a invasão do Iraque, todo mundo parecia querer saber qual era o verdadeiro significado de democracia. No ano seguinte, blog, uma palavrinha inventada que descrevia um novo modo de comunicação, chegou ao topo da lista. Em 2005, depois de todos os escândalos políticos naquele ano, integridade ficou em primeiro lugar. Até que em 2006, a Merriam-Webster veio com uma novidade. Os visitantes do site podiam indicar candidatas à palavra do ano e também votar. Podemos dizer que foi uma tentativa de instilar feedback qualitativo em um exercício quantitativo. Ou podemos simplesmente considerar uma boa jogada de marketing. A vencedora, numa vitória esmagadora, foi a Truthfulness, palavra inventada pelo comediante Stephen Colbert no primeiro episódio do seu programa The Colbert Report, no Comedy Central, e que significa a verdade que vem da intuição e não dos livros. Numa era da informação impelida por notícias 24 horas por dia, falação interminável nas rádios e blogs, sem crivo editorial, Truthfulness engloba todas as inverdades incidentais, acidentais e até mesmo intencionais, que são aceitas como verdadeiras apenas por parecerem verídicas. O problema é que o ser humano age a partir daquilo em que acredita, mesmo quando é algo que não se deveria acreditar. Assim fica difícil vivenciar a única coisa, porque infelizmente vivenciamos muitíssimas outras. E essas outras coisas costumam turvar nosso pensamento, induzir ações erradas e nos desviar do sucesso. A vida é curta demais para caçar unicórnios, preciosa demais para confiar num pé de coelho. Quase sempre as verdadeiras soluções que buscamos estão bem diante de nosso nariz, só que infelizmente fica difícil enxergá-las debaixo do volume espantoso de absurdos. Uma inundação de senso comum, que na verdade é uma total falta de senso. Já ouviu o seu chefe usar a metáfora do sapo na água? Se você jogar um sapo numa panela de água quente, ele pula para fora no mesmo segundo. Mas se você colocar um sapo em água morna e aumentar a temperatura aos poucos, ele fica e morre fervido. É mentira. Uma mentira com muita cara de verdade, mas mesmo assim uma mentira. Alguém já lhe disse que o peixe só fede de cabeça para baixo? Não acredite. É só uma história de pescador que, por acaso, cheira mal. Já ouviu falar que o explorador Cortés queimou seus navios quando chegou à América, com o objetivo de motivar seus homens? Não é verdade, é mais uma mentira. Aposte no jockey, não no cavalo. É uma frase repetida há tempos, para que depositemos nossa fé na liderança de uma empresa. Mas como estratégia de aposta, esse ditado só vai levar você à pobreza. O que faz a gente se perguntar como que isso se tornou um ditado? Com o passar do tempo, mitos e inverdades são disseminados com tanta frequência que acabam se tornando familiares e por isso começam a parecer verdadeiros. E é aí que começamos a tomar decisões importantes com base neles. O desafio que todos nós enfrentamos ao desenvolver estratégias de sucesso é que, como as histórias de sapos, peixes, exploradores e jockeys, o sucesso também tem suas mentiras. Tenho coisa demais para fazer. Vou conseguir realizar mais se fizer várias coisas ao mesmo tempo. Preciso ter mais disciplina. Eu deveria ser capaz de fazer o que quero sempre que quiser. Preciso de uma vida mais equilibrada. Talvez eu não devesse sonhar tão alto. Se você alimentar esses pensamentos, eles acabam se tornando as 6 mentiras sobre o sucesso, que nos impedem de viver a única coisa. As 6 mentiras que atrapalham seu caminho para o sucesso. Primeira, tudo tem importância igual. Segunda, a ideia de ser multitarefas. Terceira, a vida disciplinada. Quarta, a força de vontade infinita. Quinta, o equilíbrio como ideal. Sexta, pensar grande é ruim. As 6 mentiras que atrapalham o sucesso são crenças que entram na nossa cabeça
e se tornam princípios operacionais que nos levam na direção errada. São atalhos que vão dar em becos sem saída. Ouro de tolo que nos afasta da verdadeira mina. Se você quer maximizar seu potencial, terá que jogar por terra essas mentiras. Capítulo 4. Tudo tem importância igual. As coisas que mais importam jamais devem estar à mercê de coisas que importam menos. Johann Wolfgang von Goethe. A igualdade é um ideal digno buscado em nome da justiça e dos direitos humanos. Mas no mundo real dos resultados, as coisas nunca são iguais. Não importa como os professores avaliem, não há dois alunos iguais. Não importa quão justos os árbitros tentem ser, as disputas não são igualitárias. Não importa quão talentosas as pessoas sejam, jamais existem duas iguais. Sim, $1 equivale exatamente a 100 centavos. E sim, as pessoas devem ser tratadas de forma igualitária, mas em termos de realizações, não é verdade que tudo tem a mesma importância. A igualdade é uma mentira. Entender isso é a base de todas as grandes decisões. Como tomar decisões, então, quando você precisa fazer muitas coisas durante o dia? Como decide o que fará primeiro? Quando somos crianças, a maioria de nós faz o que precisa fazer. Quando é a hora de cada coisa? Está na hora do café da manhã. Está na hora de ir para a escola. É hora de fazer o dever de casa. É hora de arrumar o quarto, de tomar banho, de ir dormir. À medida que crescemos, ganhamos algum nível de escolha. Você pode ir brincar se fizer o dever de casa antes do jantar. Quando viramos adultos, tudo fica ao nosso critério. Tudo é uma escolha, e quando nossa vida é definida por nossas escolhas, a pergunta mais importante é: como fazer boas escolhas? Para complicar ainda mais, à medida em que envelhecemos, parece haver uma pilha cada vez maior de coisas que achamos que simplesmente precisam ser feitas. Obrigações demais, trabalho demais, compromissos demais. Nossa condição coletiva passa a ser a de atolados. É então que a batalha pela prioridade fica feroz e frenética. Sem uma fórmula clara para tomar decisões, apenas reagimos ao que nos acontece e recuamos para os métodos familiares e confortáveis de decisão. O resultado disso é que escolhemos aleatoriamente, seguimos estratégias ruins, indo de um lado para o outro, como um personagem desorientado de um filme de terror clichê. Acabamos subindo a escada em vez de sair de casa. Em vez da melhor decisão, simplesmente tomamos qualquer decisão. E o que deveria ser progressivo vira uma armadilha. Quando tudo parece urgente e importante, tudo parece igual. Nós nos mantemos ativos e ocupados, mas isso não nos aproxima nem um pouco do sucesso. Vivemos em atividade, mas sem produtividade. Ocupados, porém nos sentindo culpados. Como disse Henry David, não basta se ocupar. As formigas também se ocupam. A questão é, estamos ocupados com o quê? Cumprir dezenas de tarefas por motivos quaisquer ainda é pouco diante de cumprir ao menos uma tarefa significativa. Nem tudo tem a mesma importância. E o sucesso não é um jogo vencido por quem faz mais, mas é exatamente assim que a maioria das pessoas age todos os dias, muito a fazer a troco de nada. As listas de tarefas são um elemento fundamental nos cursos sobre a boa gestão do tempo. Perseguidos incansavelmente por nossos desejos e os dos outros, fazemos anotações de qualquer jeito, onde e quando dá, ou registramos tudo metodicamente na agenda. Os planners reservam espaços valiosos para listas de tarefas diárias, semanais e mensais. Há um número incontável de aplicativos de celular para organizar tarefas, assim como programas de computador que as absorvem diretamente. Parece que por toda a parte somos encorajados a fazer essas listas. E ainda que listas sejam algo valioso, elas têm também um lado sombrio. Apesar de servirem como uma coletânea útil das nossas melhores intenções, as listas de tarefas também nos tiranizam, com coisas triviais, sem importância, que nos sentimos obrigados a realizar só porque estão na lista. É por isso que a maioria de nós tem um relacionamento de amor e ódio com as listas de tarefas. Se deixarmos, elas estabelecem nossas prioridades
Do mesmo modo que a caixa de entrada do e-mail pode determinar o nosso dia. A maioria fica abarrotada de e-mails desimportantes, disfarçados de prioridades. Cumprir as tarefas na ordem em que elas aparecem é agir como se uma roda precisasse de graxa imediatamente, só porque está rangendo, como observou muito bem o ex-primeiro-ministro australiano Bob Hawke. Nem sempre o mais importante é o que fala mais alto. Os realizadores atuam de modo diferente. Eles têm uma percepção do que é essencial, param apenas por tempo suficiente para decidir o que importa, e depois permitem que o que importa direcione seu dia. Os realizadores fazem mais cedo o que os outros planejam fazer mais tarde e adiam, talvez indefinidamente, o que os outros fazem mais cedo. A diferença não está na intenção, mas na procedência. Os realizadores sempre sabem identificar prioridades se deixada em estado bruto, como um simples inventário. Uma lista de tarefas pode facilmente desviar você do caminho. Ela é simplesmente uma relação das coisas que você acha que precisa fazer, e a primeira da lista é apenas a primeira que você lembrou. Falta à lista de tarefas o propósito do sucesso. Na verdade, em geral, elas não são listas de tarefas, e sim listas de sobrevivência. Guiam nossos dias e nossa vida, mas não conseguem fazer com que cada dia seja um degrau para o próximo, de modo que a gente vá construindo o sucesso progressivamente. Passar horas e mais horas riscando itens da lista e terminar o dia com a lata de lixo cheia e a mesa vazia não é virtude e não tem nada a ver com sucesso. Em vez de uma lista de tarefas, você precisa de uma lista de sucesso, pensada especificamente para resultados extraordinários. As listas de tarefas costumam ser longas. As do sucesso são curtas. Uma empurra você em todas as direções. A outra o leva numa direção específica. Uma é um diretório desorganizado. A outra, uma diretriz bem definida. Se uma lista não for pensada para o sucesso, não é para lá que ela vai levar você. Se uma lista de tarefas contém de tudo um pouco, provavelmente vai levá-lo para todo o canto, menos para onde você realmente quer ir. Mas então, como transformar uma lista de tarefas numa lista do sucesso? Com tantas coisas que você poderia fazer, como decidir o que mais importa a cada momento de cada dia? Faça como Juran. Juran decifra o código. No final da década de 1930, um grupo de gestores da General Motors fez uma descoberta intrigante, que abriu a porta para algo extraordinário. Um dos seus leitores de cartões, dispositivos de entrada usados nos primeiros computadores, começou a produzir informações sem sentido. Ao investigarem a máquina defeituosa, eles acabaram encontrando um modo de codificar mensagens secretas. Na época, isso tinha um valor enorme, desde que as infames máquinas de código alemãs Enigma apareceram na Primeira Guerra Mundial. Criar e decifrar códigos eram questões de alta segurança nacional e de curiosidade pública ainda maior. Os gerentes da GM se convenceram rapidamente de que seu código acidental era indecifrável. Um homem, consultor da Western Electric, que estava de visita à empresa, discordou. Ele aceitou o desafio de decifrar o código. Trabalhou a noite toda e, às 3 da madrugada, conseguiu. Seu nome era Joseph M. Juran. Mais tarde, Juran citou esse incidente como ponto de partida para decifrar um código ainda mais difícil e dar uma das suas maiores contribuições para a ciência e os negócios. Por ele ter conseguido decifrar o código, um executivo da GM o convidou para revisar as pesquisas sobre gestão de salários, que seguiam uma fórmula descrita por um economista italiano pouco conhecido, Vilfredo Pareto, no século XIX. Pareto tinha criado um modelo matemático para a distribuição de renda na Itália, declarando que 80% das terras pertenciam a 20% da população. A riqueza não era distribuída de modo igualitário. De fato, segundo Pareto, ela era concentrada de um modo altamente previsível. Pioneiro na gestão do controle de qualidade, Juran tinha notado que umas poucas falhas geralmente produziam a maioria dos defeitos, além de parecer verdadeiro em sua experiência.
Esse desequilíbrio talvez fosse até mesmo uma lei universal. E Juran suspeitava que a observação de Pareto poderia ser maior do que o próprio Pareto havia imaginado. Enquanto escrevia seu inovador livro, Quality Control Handbook, Manual de Controle de Qualidade, Juran quis dar um nome curto para o conceito de poucos vitais e muitos triviais. Uma das muitas ilustrações em seu manuscrito tinha a legenda Princípio de Pareto da distribuição desigual, enquanto outros teriam chamado de regra de Juran. Ele chamou de princípio de Pareto. O princípio de Pareto é tão real quanto a lei da gravidade, mas muita gente não enxerga a gravidade que há nele. Não é apenas uma teoria, é uma certeza comprovável e previsível da natureza, e uma das maiores verdades já descobertas sobre a produtividade. Richard Koch, em seu livro O Princípio 80-20, o definiu melhor que qualquer um. O princípio 80-20 afirma que a menor quantidade de causas, inputs ou esforços geralmente leva a maior quantidade de resultados, outputs ou recompensas. Em outras palavras, no mundo do sucesso, não há igualdade entre as coisas. Uma pequena quantidade de fatores leva a maior parte dos resultados. O esforço seletivo traz quase todas as recompensas. Pareto aponta numa direção muito clara. A maior parte dos seus sucessos virá da menor parte do que você fizer. Resultados extraordinários dependem de muito menos ações do que se imagina. Só não fique preso a esses números. A verdade de Pareto é sobre desigualdade, e embora seja expressa na relação 80-20, pode assumir várias proporções, dependendo das circunstâncias. Pode facilmente surgir como, digamos, 90-20, em que 90% do seu sucesso resulta de 20% do seu esforço, ou 70-10, ou 65-5. Mas saiba que todas as relações refletem o mesmo princípio. A grande sacada de Juran foi perceber que nem tudo tem a mesma importância. Algumas coisas importam mais do que outras, muito mais. Uma lista de tarefas se transforma numa lista do sucesso quando se usa o princípio de Pareto. O princípio 80-20 tem sido uma das diretrizes mais importantes para o sucesso na minha carreira. Ele descreve um fenômeno que, assim como Juran, observei vezes e mais vezes na minha vida. Algumas poucas ideias me trouxeram a maioria dos meus resultados. Alguns poucos clientes eram muito mais valiosos do que os outros. Um pequeno número de pessoas criou a maior parte dos meus sucessos empresariais. E um punhado de investimentos colocou mais dinheiro no meu bolso. Para todo lado que eu olhava, o conceito de distribuição desigual me saltava aos olhos. Quanto mais ele aparecia, mais eu prestava atenção. E quanto mais eu prestava atenção, mais ele aparecia. Até que finalmente parei de achar que era coincidência e comecei a aplicá-lo como o princípio absoluto do sucesso, que ele de fato é, não somente na minha vida pessoal, mas também no trabalho com qualquer pessoa. E os resultados foram extraordinários. Pareto ao extremo. Pareto prova tudo o que estou dizendo, mas tem um problema. Ele não vai muito longe. Quero que você avance mais ainda. Quero que leve o princípio de Pareto até o extremo. Quero que reduza o foco e identifique os 20%. Depois, quero que o reduza mais ainda e encontre os pouquíssimos que são vitais entre esses poucos. A regra do 80-20 é a primeira palavra sobre o sucesso, mas não é a última. Você precisa terminar o que Pareto começou para chegar aonde quer chegar. Você vai ter que seguir o princípio 80-20, mas não precisa parar por aí. Continue. Você pode pegar 20% dos 20% dos 20% e continuar nisso até chegar ao que é mais importante de tudo. Não importa qual seja a tarefa, a missão ou o objetivo, grande ou pequeno. Comece com a lista do tamanho que quiser, mas desenvolva a mentalidade de partir daí até as poucas que são mais importantes, e não parar até chegar a uma única coisa que é essencial, uma única coisa que é imperativa, a única coisa. Em 2001, convoquei nossa principal equipe executiva para uma reunião. Embora estivéssemos crescendo rápido, ainda não éramos conhecidos pelos atores mais importantes do nosso ramo.
Então desafiei o grupo a pensar em 100 maneiras de dar uma guinada. Levamos o dia inteiro elaborando a lista. No dia seguinte, reduzimos a lista para 10 ideias e, a partir daí, escolhemos apenas uma grande ideia. A escolhida foi que eu escreveria um livro sobre como se tornar um realizador de elite no nosso ramo de atividade. Deu certo. Em 8 anos, aquele livro não somente se tornou um best-seller nacional, como deu origem a uma série de livros que vendeu mais de 1 milhão de exemplares, no ramo de negócios de cerca de 1 milhão de pessoas. Uma única coisa mudou a imagem da nossa empresa para sempre. Agora pare e faça as contas. Uma ideia dentre 100, isso é Pareto, levado ao extremo. É pensar grande, mas reduzir o foco. É aplicar o princípio da única coisa a um desafio empresarial, de um modo muito poderoso. Mas isso não se aplica apenas aos negócios. Quando fiz 40 anos, comecei a aprender a tocar guitarra. Logo descobri que tinha apenas 20 minutos por dia para praticar. Não era muito. Por isso eu soube que precisava escolher muito bem o que aprender. Pedi ajuda a um amigo, Eric Johnson, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, que me disse que se eu só podia fazer uma coisa, deveria treinar escalas. Seguindo o seu conselho, escolhi a escala menor de blues. Descobri que se aprendesse aquela escala, poderia tocar muitos dos solos dos grandes guitarristas clássicos de rock, de Eric Clapton a Billy Gibbons, talvez um dia até mesmo Eric Johnson. Essa escala se tornou minha única coisa da guitarra. E foi o que abriu as portas do mundo do rock para mim. Você vai encontrar a desproporção entre esforço e resultados em todos os aspectos da vida. Basta procurar. E se você aplicar esse princípio, ele vai abrir as portas do sucesso que você busca em qualquer coisa que importe para você. Sempre haverá apenas algumas poucas coisas que importam mais do que as outras. E dessas, uma será a mais importante. Internalizar esse conceito é como ganhar uma bússola mágica. Sempre que se sentir perdido ou sem direção, é só pegá-la para se lembrar do que é mais importante. Grandes ideias. Reduza o foco. Não se concentre em se manter ocupado. Concentre-se em ser produtivo. Permita que as atividades mais importantes determinem o seu dia. Vá ao extremo. Assim que descobrir o que é realmente importante, continue se perguntando: o que é mais importante? Até que só reste uma coisa. Essa atividade, essencial, irá para o topo da sua lista do sucesso. Diga não. Quer você diga mais tarde ou nunca, o objetivo é dizer agora não a todo o resto, até que o mais importante seja feito. Não fique preso no jogo de ticar se acreditamos que as coisas não têm a mesma importância entre si. Devemos agir de acordo com isso. Não podemos ficar atrelados à ideia de que tudo precisa ser feito, que o sucesso resulta de riscar itens na lista de afazeres. Não podemos ficar presos num jogo em que jamais há um vencedor. A verdade é que as coisas têm importâncias diferentes e que se atinge o sucesso fazendo o que é mais importante. Às vezes, é a primeira coisa que você faz. Às vezes, é a única. De qualquer modo, fazer o que é mais importante é sempre o mais importante a fazer. Capítulo 5. A ideia de ser multitarefas. Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma das duas. Públio Ciro. Bem, se fazer o que é mais importante é o mais importante a fazer, por que alguém tentaria fazer qualquer outra coisa ao mesmo tempo? Essa é uma boa questão. No verão de 2009, Clifford Ness decidiu responder exatamente a isso. Sua missão? Descobrir até que ponto os supostos multitarefas conseguiam ser mesmo multitarefas. Professor na Universidade de Stanford, Ness contou ao The New York Times que era fascinado pelas pessoas multitarefas e que não conseguia ser assim. Ele e sua equipe de pesquisadores entregaram questionários a 262 alunos para determinar com que frequência eles realizavam várias tarefas ao mesmo tempo. E então os dividiram em dois grupos: os altamente multitarefas e os pouco capazes de multitarefas. Partiram da suposição de que os multitarefas teriam um desempenho melhor e se enganaram.
Eu tinha certeza de que eles possuíam alguma capacidade secreta, disse Nas, mas descobri que os multitarefas são viciados em irrelevâncias, tiveram desempenho inferior em todas as avaliações, apesar de terem convencido a si mesmos e ao mundo de que eram fantásticos nisso. Havia apenas um problema. Citando Ness, os multitarefas eram simplesmente péssimos em tudo. A ideia de ser multitarefas é uma mentira. É uma mentira porque quase todo mundo a vê como algo produtivo. Ela ficou tão comum que as pessoas chegam a achar que é algo que elas deveriam fazer, e sempre que possível. Não somente ouvimos falar sobre isso, como ouvimos falar sobre como melhorar nisso. Mais de 6 milhões de sites explicam como fazer isso. Inclusive sites que tratam de carreiras citam a habilidade de ser multitarefas como algo que os recrutadores devem buscar e que os candidatos devem citar como ponto forte. Alguns chegam a se orgulhar de sua suposta capacidade e a adotam como estilo de vida. Mas, na verdade, fazer várias coisas ao mesmo tempo não é nem eficiente, nem eficaz. No mundo dos resultados, isso vai deixar você na mão todas as vezes. Quando você tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou não consegue fazê-las, ou faz e nenhuma sai bem feita. Se você acha que esse é um bom modo de render mais, está pensando errado. É um bom modo de render menos. Como disse o fotógrafo Steve Uzel, fazer várias coisas ao mesmo tempo é meramente a oportunidade de ferrar com mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mente de macaco. O conceito de seres humanos fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo tem sido estudado por psicólogos desde a década de 1920. Mas o termo multitarefas só entrou em cena na de 1960. Era usado para descrever computadores e não pessoas. Naquela época, 10 MHz parecia uma velocidade tão espantosa que foi necessária uma palavra totalmente nova para descrever a capacidade de um computador realizar muitas funções simultâneas. Em retrospecto, a escolha provavelmente foi ruim, já que a expressão multitarefas é inerentemente enganosa. Ela envolve tarefas múltiplas compartilhando alternadamente um recurso, entre parênteses, a CPU, mas com o tempo o conceito passou a significar tarefas múltiplas sendo feitas simultaneamente por um recurso, entre parênteses, uma pessoa. Foi uma mudança de significado enganadora, já que até os computadores só processam um trecho de código de cada vez. Quando eles atuam no modo multitarefas, ficam saltando para um lado e para o outro, alternando a atenção até que as duas tarefas sejam concluídas. A velocidade dos computadores para realizar tarefas múltiplas dá a ilusão de que tudo acontece ao mesmo tempo, de modo que não se pode comparar computadores com seres humanos. As pessoas até conseguem fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo: andar e falar, ou mastigar chiclete e ler um mapa. Mas assim como os computadores, o que elas não conseguem é se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Nossa atenção fica saltando de lá para cá. Isso não afeta em nada os computadores, mas tem repercussões sérias nos seres humanos. 2 aviões recebem autorização para pousar na mesma pista. Um paciente recebe o medicamento errado. Um bebê é deixado sozinho numa banheira. O que todas essas tragédias potenciais têm em comum são as pessoas tentando fazer coisas demais ao mesmo tempo e esquecendo algo importante. É estranho, mas com o tempo a imagem do ser humano moderno se tornou a de uma pessoa multitarefas. Achamos que somos capazes de agir assim. Por isso acreditamos que deveríamos agir assim. Crianças estudam enquanto trocam mensagens no celular, ouvem música ou veem TV. Adultos dirigem enquanto falam ao telefone, comem, se maquiam, fazem uma coisa num cômodo enquanto conversam com alguém que está em outro. O celular está na mão antes mesmo que o talher pouse na mesa. Isso acontece não porque temos tempo de menos para fazer tudo o que precisamos, mas porque sentimos a necessidade de fazer coisas demais no tempo que temos. Assim, nos multiplicamos em 2 e 3, na esperança de dar conta de tudo. E no trabalho? O escritório moderno é um festival de exigências múltiplas que acabam com a concentração.
Enquanto você tenta com diligência terminar um projeto, alguém tem uma crise de tosse numa mesa ao lado e pergunta se você tem um xarope. Você é alertado o tempo todo sobre novos e-mails que chegam à sua caixa de entrada enquanto o feed de notícias da sua rede social tenta atrair seu olhar e seu celular vibra na mesa, avisando de uma nova mensagem. Uma pilha de correspondências, uma montanha de trabalho inacabado estão à vista, enquanto passam pessoas o dia todo pela sua mesa para lhe fazer perguntas. Distração, perturbação, interrupção. É exaustivo manter o foco no trabalho. Pesquisas avaliam que os profissionais são interrompidos a cada 11 minutos e que, no total, passam quase um terço do dia se recuperando dessas distrações. No entanto, em meio a tudo isso, ainda nos achamos capazes de fazer o que precisa ser feito dentro dos prazos, mas estamos nos enganando. A ideia das multitarefas é uma fraude. O premiado poeta Billy Collins resumiu muito bem. Podemos chamar de ser multitarefas o que faz parecer que a capacidade de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Um budista chamaria isso de mente de macaco. Achamos que estamos melhorando na arte de ser multitarefas, mas só ficamos mais embananados. Malabarismo é ilusão. Chegamos a isso naturalmente, com a média de 4.000 pensamentos passando pela nossa cabeça por dia. É fácil entender por que tentamos ser multitarefas. Se uma mudança de pensamento a cada 14 segundos é um convite para mudar de direção, é bastante óbvio que somos tentados continuamente a fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Enquanto fazemos uma coisa só, estamos a alguns segundos de pensar em outra que poderíamos fazer. Além disso, a história humana sugere que nossa experiência continuada pode ter exigido que desenvolvêssemos a capacidade de supervisionar tarefas múltiplas ao mesmo tempo. Nossos ancestrais não teriam durado muito se não conseguissem ficar atentos a possíveis predadores, ao mesmo tempo que colhiam frutas, curtiam couro ou simplesmente ficavam à toa junto a uma fogueira depois de um duro dia de caça. A pressão para fazer malabarismos, como mais de uma tarefa de cada vez, não apenas está no nosso âmago, como provavelmente era necessária para a sobrevivência. Mas esse malabarismo de conciliar diferentes atividades não é ser multitarefas. O malabarismo em si é uma ilusão, para um observador casual. O sujeito está jogando 3 bolas no ar ao mesmo tempo, mas na verdade ele apanha e joga as bolas independentemente, numa rápida sucessão. Pega, joga, pega, joga, pega, joga. Uma de cada vez. É o que os pesquisadores chamam de troca de tarefas. Quando você muda de uma tarefa para outra, voluntariamente ou não, 2 coisas acontecem. A primeira é quase instantânea. Você decide trocar. A segunda é menos previsível. Você precisa ativar as regras para o que vai fazer. Passar de uma tarefa simples para outra, como ver TV e dobrar roupas, é rápido e relativamente indolor. Mas se você está trabalhando numa planilha e um colega entra na sua sala para discutir um problema da empresa, a relativa complexidade dessas tarefas torna impossível saltar de um lado para o outro com facilidade. Sempre demora algum tempo para você começar uma nova tarefa e reiniciar a que largou, e não há garantia de que você vai retomá-la exatamente onde ela foi deixada. Há um preço a pagar por isso. O custo em termos de tempo extra para a troca de tarefas depende da complexidade ou simplicidade do que é feito, afirma o pesquisador David Meyer. O acréscimo de tempo pode ir de 25% ou menos para tarefas simples a até 100% ou mais para as muito complicadas. A troca de tarefas cobra um preço que poucas pessoas percebem que estão pagando. Canais cerebrais. Então, o que acontece enquanto fazemos 2 coisas ao mesmo tempo? É simples, nós as separamos. Nosso cérebro tem canais, e graças a isso somos capazes de processar diferentes tipos de dado em diferentes partes do cérebro. Por isso, você consegue falar e andar ao mesmo tempo. Nesse caso, um canal não interfere no outro. O problema é o seguinte:
Você não está realmente concentrado em ambas as atividades. Uma acontece em primeiro plano e outra ao fundo. Se você estivesse tentando ensinar um passageiro a pousar um DC-10, pararia de andar. Do mesmo modo, se estivesse atravessando um desfiladeiro em uma ponte de cordas, provavelmente pararia de falar. Você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas não consegue se concentrar direito em duas coisas ao mesmo tempo. Até meu cachorro, Max, sabe disso. Quando estou entretido com um jogo de basquete na TV, ele me cutuca com força. Pelo visto, um carinho desconcentrado. Não é lá essas coisas. Muitas pessoas acham que, como o corpo está funcionando sem um direcionamento consciente, estão em multitarefas. Isso é verdade, mas não como elas imaginam. Boa parte das nossas ações físicas, como respirar, está sendo direcionada de uma parte do cérebro diferente daquela de onde vem o foco. Por isso, não há conflito de canais. O foco acontece no córtex pré-frontal. Quando você se concentra em alguma coisa, é como se jogasse um holofote sobre o que é importante. Você pode dar a atenção a duas coisas, mas é o que chamamos de a atenção dividida. E não se engane, se tentar se concentrar em duas coisas, sua atenção se divide. E se você tentar uma terceira, algo vai ser deixado de lado. O problema de tentar focar em duas coisas ao mesmo tempo aparece quando uma tarefa exige mais atenção ou quando ela utiliza um canal que já está sendo usado. Quando seu marido ou esposa está descrevendo como a mobília da sala foi rearrumada, você usa o córtex visual para enxergar isso mentalmente. Se por acaso, nesse momento, você está dirigindo, essa interferência de canais faz com que agora você enxergue a nova combinação de sofá e poltrona e fique cego para o carro que freia na sua frente. Você simplesmente não consegue se concentrar em duas coisas importantes ao mesmo tempo. Toda vez que tentamos fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, estamos simplesmente dividindo o nosso foco e prejudicando todos os resultados. Veja como atuar em multitarefas nos deixa em curto-circuito. Você só dispõe de uma determinada capacidade cerebral a cada momento. Você pode dividi-la quanto quiser, mas pagará um preço em tempo e eficácia. Quanto mais tempo você gastar em outra tarefa, menos provável é que volte à tarefa original. É assim que as pontas soltas se acumulam. Se você ficar saltando de uma atividade para outra, vai perder tempo enquanto o seu cérebro se reorienta. E esses milissegundos vão se acumulando. Pesquisadores estimam que perdemos 28% de um dia de trabalho comum para a ineficácia da atuação multitarefas. Os multitarefas crônicos desenvolvem um senso distorcido do tempo necessário para fazer as coisas. Eles quase sempre acreditam que as coisas levam mais tempo do que realmente é necessário. Os multitarefas cometem mais erros do que os não multitarefas. Eles tomam decisões piores porque favorecem as informações novas em detrimento das antigas, mesmo que as antigas sejam mais valiosas. Os multitarefas sofrem mais estresse, que reduz o tempo de vida e esmaga a felicidade. Com pesquisas tão claras, parece insano, sabendo como ser multitarefas leva a erros, a escolhas ruins e a estresse, que mesmo assim tentemos agir desse modo. Talvez seja simplesmente tentador demais. Os profissionais que passam o dia diante do computador, trocam de janela ou verificam e-mails e outros programas quase 37 vezes por hora. Um ambiente com distrações nos deixa ainda mais sem foco. Ou talvez seja o, entre aspas, barato. Os multitarefas sentem uma empolgação na troca, uma liberação de dopamina que pode ser viciante. Sem isso, eles correm o risco de se sentirem entediados, qualquer que seja o motivo. Os resultados são inequívocos. Agir de modo multitarefas nos deixa mais lentos e menos competentes. Impelido à distração. Em 2009, o repórter Matt Ritchell, do The New York Times, ganhou o prêmio Pulitzer para reportagens nacionais com uma série de artigos impelidos à distração, que falavam dos perigos de dirigir e usar o celular ao mesmo tempo, seja para trocar mensagens ou falar. Ele descobriu que a distração durante a direção é responsável por 16
de todas as mortes no trânsito e por quase 500 mil de feridos a cada ano. Mesmo uma conversa telefônica tranquila nos tira 40% da concentração na direção e, o mais surpreendente, pode ser tão perigoso quanto dirigir embriagado. As evidências disso são tão fortes que em muitos lugares foi proibido o uso do celular ao dirigir. Faz sentido, ainda que alguns de nós façamos isso de vez em quando. Jamais perdoaríamos nossos filhos pela mesma atitude. Basta uma mensagem de texto para transformar o carro da família num perigoso ariete de 2 toneladas. O modo multitarefas é literalmente desastroso. Tudo bem, sabemos que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo pode até ser fatal quando há vidas em jogo. Não esperamos de pilotos de avião e cirurgiões nada menos que o foco total e absoluto no trabalho. E acreditamos que qualquer um no lugar deles que não agir assim deve ser severamente repreendido. Não há argumento capaz de nos fazer ter tolerância à falta de concentração por parte desses profissionais. No entanto, cá estamos nós vivendo segundo outro padrão. Será que não damos valor ao nosso trabalho? Não levamos a sério nossa profissão? Por que tolerar a ideia das multitarefas quando estamos fazendo nosso trabalho mais importante? Só porque não estamos colocando uma ponte de safena em alguém, não quer dizer que a concentração é menos fundamental para o nosso sucesso ou o dos outros. O seu trabalho não merece menos respeito. No momento pode não parecer, mas a conectividade de tudo que fazemos significa, em última instância, que cada um de nós não somente tem um trabalho a fazer, mas que merece ser bem feito. Pense do seguinte modo: se realmente perdemos quase 1/3 do dia de trabalho com distrações, qual seria a perda cumulativa ao longo de toda uma carreira? Qual seria a perda para outros profissionais e para as empresas? Se você pensar bem, talvez descubra que, caso não encontre um jeito de resolver isso, pode acabar perdendo sua carreira ou seu negócio. Ou pior, pode fazer com que outras pessoas percam a carreira ou o negócio delas, deixando um pouco de lado o trabalho. Quais são os prejuízos causados pela distração à nossa vida pessoal? O escritor David Crenshaw acertou em cheio ao escrever o seguinte: as pessoas com quem vivemos e trabalhamos diariamente merecem nossa atenção total. Quando damos atenção segmentada às pessoas, um tempo picotado, saltando para lá e para cá, o custo da troca é maior do que o mero tempo que foi prejudicado. Acabamos prejudicando nossas relações toda vez que vejo um casal jantando, em que um dos dois tenta se comunicar, enquanto o outro digita mensagens no celular por baixo da mesa. Me lembro da verdade simples dessa afirmação. Grandes ideias. A distração é natural. Não se sinta mal quando se distrair. Acontece com todo mundo. O modo multitarefas é prejudicial, seja em casa ou no trabalho. Distrações levam a escolhas ruins, erros dolorosos e estresse desnecessário. A distração prejudica os resultados. Ao tentar fazer coisas demais ao mesmo tempo, você pode acabar não fazendo nada bem feito. Descubra o que é mais importante no momento e dê sua atenção total a isso. Para conseguir colocar em prática o princípio da única coisa, você não pode engolir a mentira de que é uma boa ideia tentar fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Você pode até fazer isso às vezes, mas nunca vai fazer as 2 com qualidade. Capítulo 6. A vida disciplinada. Um dos mitos predominantes da nossa cultura é a autodisciplina. Léo Babauta. Existe uma ideia disseminada de que bem-sucedido é aquele que é disciplinado e que leva uma vida disciplinada. É mentira. A verdade é que não precisamos de mais disciplina do que já temos. Só precisamos direcioná-la e administrá-la um pouco melhor. Ao contrário do que a maioria pensa, o sucesso não é uma maratona de ações disciplinadas. A realização não exige que você seja uma pessoa disciplinada em tempo integral, em que cada ação é ensaiada e o controle é a solução em todas as situações. O sucesso é uma corrida de curta distância, uma arrancada alimentada pela disciplina apenas pelo tempo necessário para o hábito assumir o controle. Quando sabemos que algo precisa ser feito, mas não está sendo,
Geralmente dizemos, só preciso de mais disciplina, mas não, precisamos é do hábito de fazer aquilo. E a disciplina necessária é apenas o suficiente para criar esse hábito. Em qualquer discussão sobre o sucesso, a palavra disciplina e hábito acabam se cruzando. Ainda que tenham significados distintos, elas se conectam de modo poderoso para formar o alicerce da realização. Trabalhar regularmente em alguma coisa até que ela trabalhe regularmente para você. Quando você se disciplina, está em essência treinando para agir de modo específico. Se permanecer assim por tempo suficiente, a ação se transforma em rotina, ou, em outras palavras, em um hábito. Assim, quando você vê pessoas que parecem disciplinadas, o que está enxergando de verdade são pessoas que treinaram para incluir um punhado de hábitos em sua vida. Isso faz com que pareçam disciplinadas quando na verdade não são. Ninguém é, e quem desejaria ser, aliás? A simples ideia de ter cada comportamento moldado e mantido por treino parece assustadoramente impossível e extremamente entediante. A maioria das pessoas acaba chegando a essa conclusão, mas, não vendo alternativa, redobra o esforço para realizar o impossível ou acaba desistindo. Então vem a frustração e, por fim, a resignação. Você não precisa ser disciplinado para conseguir o que quer. Você pode alcançar suas metas com menos disciplina do que imagina. E o motivo é simples. O sucesso exige fazer a coisa certa, não fazer tudo do jeito certo. O segredo do sucesso é escolher o hábito correto e usar apenas a disciplina necessária para formá-lo. Só isso. Você só precisa dessa quantidade de disciplina. À medida que esse hábito fizer parte da sua vida, você vai começar a parecer uma pessoa disciplinada, mas não será. Será alguém que tem algo que funciona regularmente para você porque se esforçou regularmente por isso. Será uma pessoa que usou de um pouco de disciplina seletiva para criar um hábito poderoso. A disciplina seletiva leva ao topo do pódio. O nadador olímpico Michael Phelps é um exemplo perfeito de disciplina seletiva. Na infância, quando foi diagnosticado com TDAH, a professora da escola disse à mãe dele: Michael não consegue ficar parado. Michael não consegue ficar quieto. Ele não tem talento. Seu filho jamais vai conseguir se concentrar em nada. Bob Bauman, seu treinador desde os 11 anos, conta que Michael passava muito tempo na lateral da piscina, perto do posto de salva-vidas, de castigo por mau comportamento. Esse mesmo mau comportamento surgiu de vez em quando em sua vida adulta, e mesmo assim ele quebrou dezenas de recordes mundiais. Em 2004, ganhou 6 medalhas de ouro e 2 de bronze nas Olimpíadas de Atenas, e em 2008 chegou ao recorde de 8 ouros em Pequim, ultrapassando o lendário Mark Spitz. Suas 18 medalhas de ouro estabeleceram um recorde para todos os esportes olímpicos. Antes de pendurar os óculos e se aposentar, suas vitórias na Olimpíada de Londres, em 2012, elevaram seu total de medalhas a 22 e lhe garantiram o status de atleta olímpico mais premiado de todos os esportes e de toda a história. Um repórter comentou o seguinte sobre Phelps: se ele fosse um país, estaria em 12º lugar nas últimas 3 Olimpíadas. Hoje em dia, sua mãe diz: a capacidade de concentração de Michael me espanta. Treinador Bauman diz que esse é o atributo mais forte do atleta. Como isso aconteceu? Como o garoto que jamais conseguiria se concentrar em nada realizou tanto? Phelps se tornou uma pessoa com disciplina seletiva. Dos 14 até as Olimpíadas de Pequim, Phelps treinou 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele considerou que se treinasse nos domingos, teria uma vantagem de 52 dias de treino na competição. Passava 6 horas por dia na água. Canalizar a energia é um dos seus pontos mais fortes, disse Bauman. Não querendo simplificar demais, não é exagero dizer que Phelps canalizou toda a sua energia para uma Olimpíada que se transformou em hábito: nadar todos os dias. A recompensa por desenvolver o hábito certo é evidente.
leva a pessoa a alcançar o que deseja. O que às vezes passa despercebido é que isso também simplifica a vida. A rotina fica mais clara e menos complicada, porque a gente sabe o que precisa e o que não precisa ser bem feito. O fato é que usar a disciplina para criar o hábito certo nos dá a licença para ser menos disciplinados em outras áreas. Ao fazer a coisa certa, você se liberta de ter que monitorar tudo. Michael Phelps se encontrou na natação. Com o tempo, a disciplina para alcançar isso formou o hábito que mudou sua vida. 66 dias para chegar lá. Disciplina e hábito. Vamos ser francos. Ninguém quer falar sobre essas coisas. Eu também não quero. As imagens que essas palavras conjuram na nossa mente são algo difícil e desagradável. Só de ler essas palavras já fico exausto. A boa notícia é que a disciplina correta nos leva longe e os hábitos são difíceis só no início. Com o tempo, fica cada vez mais fácil manter um hábito. É verdade, manter hábitos exige muito menos energia e esforço do que começá-los, se aguentarmos a disciplina por tempo suficiente. Para transformá-la em hábito, tudo fica diferente. Mantenha um hábito até que ele se torne parte da sua vida. E você poderá dominar a rotina com menos desgaste. O que é difícil se torna um hábito, e o hábito torna fácil o que antes era difícil. Mas, afinal, por quanto tempo é preciso manter a disciplina? Pesquisadores da University College de Londres têm a resposta. Em 2009, eles se fizeram esta pergunta: em quanto tempo se forma um hábito novo? O objetivo era descobrir o momento em que o novo comportamento se torna automático ou arraigado. O ponto da automaticidade chegava quando os participantes alcançavam 95% da curva de potência e o esforço necessário para sustentá-lo era praticamente o mínimo possível. Eles pediram que os estudantes estabelecessem objetivos de exercícios físicos e alimentação durante um período de tempo e monitoraram o progresso deles. Os resultados sugerem que são necessários, em média, 66 dias para adquirir um novo hábito. A variação total foi de 18 a 254 dias, mas os 66 representavam um ponto ideal, com os comportamentos mais fáceis demorando menos dias, em média, e os difíceis demorando mais. Os gurus da autoajuda costumam pregar que se leva 21 dias para fazer uma mudança, mas a ciência moderna não confirma isso. Demora um tempo para desenvolver o hábito certo, por isso não desista cedo demais. Depois de decidir qual é o hábito certo a incorporar, leve todo o tempo necessário e aplique toda a disciplina possível para desenvolvê-lo. Os pesquisadores australianos Megan Watten e Ken Cheng descobriram, inclusive, alguma evidência de um efeito de halo ao redor da criação de hábitos. Em seus estudos, os estudantes que tiveram sucesso em adquirir um hábito positivo demonstravam menos estresse, menos consumo por impulso, melhores hábitos alimentares, redução no consumo de álcool e de cafeína, redução do tabagismo, menos horas vendo TV e até menos louça suja na pia. Se você mantivesse a disciplina por tempo suficiente para que ela se transforme em hábito, não somente o hábito se torna mais fácil, como outras coisas também ficam mais fáceis. É por isso que as pessoas que têm hábitos certos parecem se sair melhor do que as outras. Elas estão fazendo o que é mais importante com regularidade. Consequentemente, todo o resto fica mais fácil. Grandes ideias. Não seja uma pessoa disciplinada. Seja uma pessoa com hábitos poderosos e use a disciplina seletiva para desenvolvê-los. Desenvolva um hábito de cada vez. O sucesso é sequencial, não simultâneo. Ninguém tem disciplina para adquirir mais de um hábito poderoso ao mesmo tempo. As pessoas extremamente bem-sucedidas não são sobre-humanas, apenas usaram a disciplina seletiva para desenvolver alguns hábitos significativos, um de cada vez, com o tempo. Dê tempo suficiente a cada hábito. Mantenha a disciplina por tempo suficiente para que ela se torne rotineira. Novos hábitos demoram em média 66 dias para se formar. Assim que um estiver estabelecido solidamente, você pode incrementá-lo ou, se for adequado, criar outro. Se você é o que faz repetidamente,
A realização não é uma ação que você executa, e sim um hábito forjado em sua vida. Você não precisa procurar o sucesso. Use o poder da disciplina seletiva para criar o hábito certo, e os resultados extraordinários irão ao seu encontro. Capítulo 7. A força de vontade infinita. Ulisses sabia como a força de vontade é fraca. Quando pediu que sua tripulação o amarrasse ao mastro enquanto navegavam perto das sereias sedutoras. Patrícia Cohen. Por que você faria alguma coisa de modo mais difícil? Porque, voluntariamente, se colocaria numa sinuca, ou entre a cruz e a espada, ou trabalharia com uma mão nas costas. Você não faria isso, mas a maioria das pessoas faz todos os dias, sem querer, quando associamos nosso sucesso à nossa força de vontade, sem entender o que isso realmente significa. Estamos na rota do fracasso e não precisamos viver assim. Frequentemente citado como uma declaração sobre a determinação, o velho ditado "querer é poder" provavelmente já prejudicou mais gente do que ajudou. Ele simplesmente sai da boca ou surge na mente com tanta rapidez que poucos param para perceber seu significado pleno. Considerado por muitos como a única fonte de força pessoal, ele é mal interpretado como uma prescrição unidimensional para o sucesso, mas para que a vontade, o querer, alcance seu aspecto mais poderoso, é preciso mais. Se você pensar na força de vontade como se fosse apenas uma convocação de caráter, deixará de entender um elemento essencial para usá-la: saber perceber os momentos certos. Passei a maior parte da vida sem nunca pensar muito sobre a força de vontade. Assim que fiz isso, ela me cativou. A capacidade de se controlar para determinar o próprio comportamento é uma ideia poderosa. Se for fruto de um treino, seu nome vira disciplina. Mas se você fizer isso simplesmente porque pode, é puro poder. O poder da força de vontade parecia tão simples. Se eu invocasse minha força de vontade, o sucesso era garantido. Eu estava no caminho. Infelizmente, foi uma viagem curta. Quando tentei impor minha vontade em questões mais complicadas, logo desanimei. Eu nem sempre tinha força de vontade. No momento eu tinha, e no outro, nada. Num instante ela havia sumido, sem prestar contas, e no outro, uau, estava à minha disposição. Minha força de vontade parecia ir e vir como se tivesse vida própria. Construir o sucesso a partir da força de vontade total e sempre disponível não deu certo. A primeira coisa que pensei foi que devia haver algo errado comigo. Será que eu era um fracassado? Parecia que sim. Pelo jeito eu não tinha garra, nem força de caráter, nem fortaleza interior. Então respirei fundo, estufei o peito, redobrei os esforços e cheguei a uma conclusão humilde. A força de vontade não está sempre de plantão. Por maior que fosse minha motivação, a força de vontade simplesmente não ficava sentada esperando o meu chamado, pronta para reforçar minha determinação com relação a qualquer meta. Fiquei perplexo. Sempre achei que ela estaria a postos o tempo todo, que eu simplesmente poderia invocá-la sempre que quisesse para conseguir qualquer coisa. Estava errado. É mentira que a força de vontade está sempre disponível. A maioria das pessoas até sabe que é importante ter força de vontade, mas um grande número talvez não compreenda como ela é fundamental para o sucesso. Um projeto de pesquisa tremendamente incomum revelou o quão importante ela é mesmo. Tortura de criancinhas. No final da década de 1960 e no início dos anos 70, o pesquisador Walter Mischel começou a atormentar crianças de 4 anos, metodicamente na escola Bing da Universidade Stanford. Mais de 500 crianças foram levadas para participar do programa diabólico pelos próprios pais, muitos dos quais viriam a rir implacavelmente, assim como milhões de outras pessoas, dos vídeos que mostravam as pobres crianças sofrendo e se retorcendo. O experimento maligno se chamou Teste do Marshmallow. Era um modo interessante de observar a força de vontade. Uma guloseima era oferecida às crianças. Podia ser um pretzel, um biscoito ou o atualmente infame marshmallow. Em seguida, o pesquisador dizia à criança
que precisava sair da sala por 15 minutos e que, se ela o esperasse para comer, receberia um segundo doce, um agora ou 2 mais tarde. Michelle soube que o teste tinha sido bem pensado, quando algumas crianças quiseram desistir assim que ouviram as regras, sozinhas com um marshmallow que não podiam comer. As crianças partiam para todo tipo de estratégia para se segurarem, desde fechar os olhos, puxar os cabelos e se virar de costas, até ficarem curvadas sobre o doce, cheirá-lo e acariciá-lo. Em média, elas resistiam por menos de 3 minutos. E de cada 10 crianças, apenas 3 conseguiam adiar a gratificação até a volta do pesquisador. Era bastante evidente que a maioria tinha dificuldade para adiar a gratificação. O estoque de força de vontade era baixo. A princípio, ninguém pensou em avaliar se o desempenho no teste do marshmallow diria alguma coisa sobre o futuro da criança. Essa ideia surgiu organicamente. As 3 filhas de Michelle estudavam na escola Bing, e nos anos seguintes ele começou, aos poucos, a notar um padrão quando perguntava a elas sobre os colegas de turma que tinham participado do experimento. As crianças que tinham conseguido esperar pelo segundo doce pareciam estar se saindo melhor, muito melhor. A partir de 1981, Michelle começou a acompanhar sistematicamente os participantes do teste. Requisitou cópias de boletins, compilou registros e enviou questionários numa tentativa de avaliar o progresso acadêmico e social deles. Por mais de 30 anos, Michelle e outros pesquisadores publicaram numerosos artigos sobre como os menos imediatistas se saíam melhor. O sucesso no experimento previu um melhor desempenho acadêmico geral, 210 pontos a mais nos exames para ingresso em universidades, maior autoestima e melhor administração do estresse. Por outro lado, os mais imediatistas tinham uma probabilidade 30% maior de ficar acima do peso e mais tarde tiveram taxas mais altas de vício em drogas. Quando você ouvia sua mãe dizer que quem espera sempre alcança, ela não estava brincando. A força de vontade é tão importante que saber usá-la deveria ser uma grande prioridade. Infelizmente, como é um recurso limitado, é preciso saber administrá-la. Assim como em Deus ajuda quem cedo madruga, a força de vontade envolve aproveitar o momento. Quando você tem força de vontade, consegue o que quer, ainda que o caráter seja um elemento essencial da força de vontade. O segredo para aproveitá-la é o momento em que você a usa. Energia renovável. Pense na força de vontade como o nível da bateria do seu celular. Você começa o dia com carga total. À medida que as horas passam e você usa o aparelho, ela vai diminuindo. O mesmo acontece com a sua determinação. E quando aparece o ícone de alerta, é porque você está esgotado. A força de vontade tem bateria limitada, mas pode ser recarregada com um tempo de descanso. É um recurso limitado, porém renovável. Sendo limitado, cada ato que exige força de vontade é uma situação de ganhar e perder, pois, ao ganhar naquele momento, você aumenta a probabilidade de perder em um momento posterior, já que terá menos força de vontade após um dia difícil, que exigiu muita força de vontade. A tentação de atacar a geladeira pode arruinar sua dieta. Todo mundo entende que recursos limitados devem ser usados com moderação, mas falta reconhecer que a força de vontade é um deles. Agimos como se o estoque fosse infinito, sem considerar que é um recurso pessoal que deve ser administrado, como a comida ou as horas de sono. Assim, estamos repetidamente nos vendo em apuros, porque quando mais precisamos da força de vontade, ela pode já ter se esgotado. A pesquisa do professor Baba Shiv, da Universidade de Stanford, mostra como nossa força de vontade pode ser fugaz. Ele dividiu 165 alunos de graduação em 2 grupos e pediu que memorizassem um número de 2 dígitos ou um de 7 dígitos. As 2 tarefas estavam dentro da capacidade cognitiva de uma pessoa comum e não havia limite de tempo. Quando estavam prontos, os alunos iam para outra sala, onde diriam um número. No caminho, era oferecido um lanche em troca da participação no estudo. As opções eram bolo de chocolate ou uma tigela de salada de frutas, prazer
ou comida saudável. E aqui vai a surpresa. Era quase 2 vezes mais provável que os alunos que memorizaram o número de 7 dígitos escolhessem o bolo. A quantidade minúscula de carga cognitiva a mais era o bastante para impedir uma escolha prudente. As implicações disso são imensas. Quanto mais usamos nossa mente, menos poder mental temos. A força de vontade é como um músculo de ação rápida, que se cansa e precisa de repouso. É incrivelmente potente, mas não tem resistência. Como disse Kathleen Vosch na revista Prevention em 2009, a força de vontade é como a gasolina no seu carro. Ao resistir a uma tentação, você usa um pouco dela. Quanto mais você resiste, mais vazio fica o seu tanque, até que você fique sem combustível. Aliás, são necessários apenas 5 dígitos extras para esgotar sua força de vontade. Decisões nos drenam, mas o que comemos também é determinante no nosso nível de força de vontade. Alimento para o pensamento. O cérebro representa 1/50 da nossa massa corporal, mas responde pelo espantoso consumo de 1/5 das calorias que queimamos para obter energia. Se o cérebro fosse um veículo, seria um tanque de guerra em termos de gasto de combustível. A maior parte da nossa atividade consciente acontece no córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo foco, pela memória de curto prazo, pela solução de problemas e pela moderação e o controle dos impulsos. Ou seja, está no cerne do que nos torna humanos e é o centro do nosso controle de ações e da nossa força de vontade. Aqui vai um fato interessante. A teoria do último a entrar, primeiro a sair, que se aplica a várias coisas, se prova bastante verdadeira dentro da nossa cabeça. As partes do nosso cérebro mais recentes em termos evolutivos são as primeiras a sofrer se houver uma escassez de recursos. As áreas mais antigas e mais desenvolvidas, como as que regulam a respiração e as reações nervosas, são as primeiras a receber sangue e praticamente não são afetadas se pulamos uma refeição. Mas o córtex pré-frontal sente o impacto. Como é relativamente jovem em termos de desenvolvimento humano, ele é como o filhote menorzinho da ninhada, que fica para trás na hora de mamar. Pesquisas avançadas mostraram por que é interessante saber isso. Um artigo publicado em 2007 no Journal of Personality and Social Psychology detalhou 9 estudos independentes sobre o impacto da alimentação na força de vontade. Numa determinada situação, os pesquisadores designaram tarefas que exigiam ou não a força de vontade e mediram os níveis de açúcar no sangue antes e depois de cada uma. Os participantes que exerciam a força de vontade mostravam uma queda significativa nos níveis de glicose na corrente sanguínea. Estudos posteriores mostraram o impacto sobre o desempenho quando 2 grupos completavam uma tarefa que exigia força de vontade e depois faziam outra. No intervalo entre uma e outra, um grupo recebeu um copo de limonada adoçada com açúcar de verdade, e outro recebeu um placebo, limonada com adoçante artificial. No teste seguinte, o grupo do placebo cometeu mais ou menos o dobro de erros do grupo que recebeu açúcar. Estudos concluíram que a força de vontade é um músculo mental, que não se recupera rápido. Se você a usa agora, haverá menos disponível para a próxima vez, a não ser que se reabasteça. Para dar o máximo de nós mesmos, precisamos literalmente alimentar a mente. Os alimentos que elevam o nível de açúcar no sangue durante longos períodos, como os carboidratos complexos e as proteínas, são o combustível ideal para os grandes realizadores. Prova cabal de que você é o que come. Julgamento padrão. Um dos verdadeiros desafios que enfrentamos é que quando nossa força de vontade está baixa, tendemos a recair nos velhos padrões de sempre. O pesquisador Jonathan Levav, da Escola de Administração de Stanford, junto com Liora Avnei Pessoa e Shea Denziger, da Universidade de Ben Gurion, do Negev, encontraram um jeito criativo de investigar isso. Eles examinaram a fundo o impacto da força de vontade no sistema de liberdade condicional em Israel. Eles analisaram 1.112 audiências de liberdade condicional realizadas por 8 juízes
num período de 10 meses, o que por acaso representou um total de 40% de todos os pedidos de liberdade condicional em Israel. Naquele período, é um ritmo extenuante para os juízes. Eles ouvem os argumentos e demoram em média 6 minutos para tomar uma decisão, atendendo de 14 a 35 pedidos por dia. E tem apenas 2 intervalos, um lanche de manhã e outro no fim da tarde, para descansar e se reabastecer. O impacto dessa maratona é tão espetacular quanto surpreendente. Pela manhã e depois de cada intervalo, as chances dos candidatos à liberdade condicional chegavam a 65%, mas caem para quase zero no fim de cada período. É muito provável que os resultados sejam afetados pelo desgaste mental de tomar seguidas decisões. São decisões importantes tanto para os candidatos à condicional quanto para a sociedade. E os riscos altos e o ritmo intenso exigem muito foco ao longo de todo o dia. À medida que a energia dos juízes é usada, a mente deles cai na decisão padrão, o que não é muito favorável para o outro lado. A decisão padrão para um juiz de condicional é o não. Quando ele está em dúvida e com pouca força de vontade, os prisioneiros permanecem atrás das grades. E se você não tomar cuidado, também pode acabar condenado pela sua configuração padrão. Quando a força de vontade acaba, todo mundo recai na configuração padrão. Isso nos leva à pergunta: qual é a sua configuração padrão? Se sua força de vontade está se arrastando, você vai pegar a porção de cenouras ou o saquinho de batata frita. Você vai estar em condições de se concentrar no trabalho à sua frente, ou vai cair em qualquer distração que aparecer. Quando o seu trabalho mais importante é feito enquanto sua força de vontade se esvai, a configuração padrão definirá seu nível de realização. O resultado costuma ser mediano. Dê atenção à força de vontade. Não perdemos a força de vontade por pensar nela, e sim por não pensar. Sem perceber que ela pode vir e ir embora, deixamos que ela faça exatamente isso. Se não a protegemos todo dia, acabamos indo do querer é poder para o não querer nem poder. Se estamos atrás do sucesso, isso não vai funcionar. Pense nisso. Existem níveis na força de vontade, assim como o indicador da bateria passando do verde para o vermelho. Existe força de vontade e força da falta de vontade. A maioria das pessoas coloca a força da falta de vontade em seus desafios mais importantes, sem ao menos perceber que é isso que os torna tão difíceis. Quando não pensamos que a determinação é um recurso que pode se esgotar, quando não a reservamos para o que é mais importante, quando não a reabastecemos, provavelmente estamos trilhando o caminho mais difícil para o sucesso. E como colocar a força de vontade em ação? Pense nela, preste atenção nela, respeite-a. Estabeleça como prioridade fazer o que é mais importante quando sua força de vontade estiver no nível mais alto. Em outras palavras, dê a ela a atenção que ela merece. O que consome a força de vontade? Implementar novos comportamentos, filtrar distrações, resistir a tentações, conter emoções, conter a agressividade, conter impulsos, passar por testes, tentar impressionar os outros, enfrentar o medo, fazer algo que não lhe agrada, escolher recompensas de longo prazo e não de curto prazo. Todo dia, sem perceber, realizamos todo tipo de atividade que reduz nossa força de vontade. Ela se reduz quando decidimos direcionar nossa atenção, conter sentimentos e impulsos ou modificar algum comportamento para alcançar objetivos. É como pegar um prego e furar nossa mangueira de combustível. A força de vontade começa a vazar por todo canto, não restando nada para o trabalho mais importante. Assim como qualquer outro recurso limitado, porém vital, a força de vontade precisa ser administrada. Nesse sentido, perceber os momentos é tudo. Você precisa do tanque cheio de força de vontade para garantir que, quando estiver fazendo a coisa certa, não vai deixar nada distraí-lo nem afastá-lo do caminho. Depois, ainda precisará de alguma dose de força de vontade pelo resto do dia, para sustentar ou para não desperdiçar o que fez. Esse é o volume de força de vontade necessário para o sucesso. Então, se você quiser obter o máximo do seu dia,
Faça o trabalho mais importante, sua única coisa, cedo, antes que sua força de vontade se desgaste. Como seu controle será reduzido ao longo do dia, use-o para o que for mais importante, quando ele estiver com carga total. Grandes ideias. Não exija demais da sua força de vontade. Você tem uma dose limitada dela a cada dia. Portanto, decida o que é importante e reserve sua força de vontade para isso. Fique atento ao nível do combustível. A força de vontade total exige um tanque cheio. Jamais deixe que o mais importante seja prejudicado, simplesmente por falta de combustível no cérebro. Alimente-se bem e regularmente. Determine o horário. A tarefa mais importante a fazer deve ser a primeira do dia, quando o tanque está cheio. Força de vontade máxima produz sucesso máximo. Não lute contra sua força de vontade. Organize seu dia de acordo com o ciclo dela e deixe que ela faça a parte dela para organizar sua vida. A força de vontade pode não ser infinita, mas quando é usada primeiro no que é mais importante, sempre podemos contar com ela. Capítulo 8. O equilíbrio como ideal. Equilíbrio é um papo furado. É um sonho impossível. A busca do equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal é destinada ao fracasso, além de dolorosa e destruidora. Kate H. Hammonds. Nada jamais alcança um equilíbrio absoluto. Nada. Por mais imperceptível que seja, o que parece ser um estado de equilíbrio é algo totalmente diferente. Um ato de equilibrar. Considerado melancolicamente um substantivo na prática, o equilíbrio é vivido como um verbo, visto como algo que, em última instância, alcançamos. Na verdade, o equilíbrio é algo que fazemos constantemente. Uma vida equilibrada é um mito, um conceito enganoso que a maioria das pessoas aceita sem nem parar para pensar sobre isso. Quero que você pense nele. Quero que o desafie. Quero que o rejeite. Uma vida equilibrada é uma mentira. A ideia de equilíbrio é apenas uma ideia mesmo. Na filosofia, a média áurea é o centro moderado entre dois polos opostos. Um conceito usado para descrever um local entre duas posições, mais desejável do que um estado ou outro. É uma ideia fantástica, mas não muito prática. Idealista, mas não realista. O equilíbrio não existe. Isso é difícil de conceber e mais ainda de acreditar, principalmente porque uma das reclamações mais frequentes que se ouve é que preciso de mais equilíbrio. Um mantra comum para o que falta à vida da maioria das pessoas. Ouvimos falar tanto no equilíbrio que presumimos que é exatamente isso que devemos buscar. Não é? Propósito, sentido e significado. Essas são as coisas que levam a uma vida realizada. Busque-as. E você certamente viverá sem equilíbrio, oscilando para um lado e para o outro de uma linha média, enquanto realiza suas prioridades. Levar uma vida plena, dando o tempo ao que é importante, é um ato de oscilação. Resultados extraordinários exigem atenção concentrada e tempo. Tempo dedicado a uma coisa significa tempo tirado de outra. Isso torna impossível o equilíbrio. O gênese de um mito. Historicamente, equilibrar a vida é um privilégio muito recente. Durante milênios, o trabalho era a vida. Se você não trabalhasse, caçasse, plantasse ou criasse animais, não vivia muito. Mas as coisas mudaram. O livro que deu o prêmio Pulitzer a Jared Diamond, Guns, Germs and Steel, The Fates of Human Societies, Armas, Germes e Aço, Os Destinos das Sociedades Humanas, ilustra como as sociedades agrícolas que geraram um excedente de comida acabaram por produzir a especialização profissional há 12 mil anos. Todos na Terra eram caçadores-coletores. Agora quase todos somos agricultores. Ou então somos alimentados por agricultores. A desobrigação de coletar ou plantar permitiu que as pessoas se tornassem eruditas e artesãs. Algumas trabalhavam para colocar comida na nossa mesa, enquanto outras construíram as mesas. A princípio, a maioria das pessoas trabalhava de acordo com suas necessidades e ambições.
O ferreiro não precisava ficar na forja até às 5 da tarde. Podia ir a casa quando o cavalo estivesse com as ferraduras. Até que a industrialização do século XIX colocou pela primeira vez um grande número de pessoas trabalhando para outras. A história passou a ser de chefes autoritários, trabalho o ano inteiro, e fábricas iluminadas artificialmente, que ignoravam o amanhecer e o crepúsculo. O século XX testemunhou o início de significativos movimentos de base para proteger os trabalhadores e limitar as horas de trabalho. Mesmo assim, o conceito de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal surgiu apenas em meados da década de 1980, quando mais da metade de todas as mulheres casadas estava incorporada à força de trabalho. Parafraseando o prefácio de Ralph E. Gomory para o livro Being Together, Working Apart, Dual-Color Families and Work-Life Balance, Vivendo Juntos, Trabalhando Separados, Famílias com Duas Carreiras e o Equilíbrio entre o Trabalho e Vida Pessoal, de 2005. Passamos de uma unidade familiar com um provedor e uma dona de casa para uma família com 2 provedores e nenhum dono de casa. Qualquer pessoa capaz de pensar sabe quem ficou com todo o trabalho extra no início. Mas, na década de 1990, o tal equilíbrio tinha ganhado apelo também entre os homens. Uma pesquisa da LexisNexis sobre os 100 principais jornais e revistas de todo o mundo mostra um aumento dramático no número de artigos sobre esse tema, passando de 32 entre 1986 a 1996 até chegar a 1.674, somente em 2007. Provavelmente não é coincidência que a ascensão de tecnologia aconteça em paralelo com a ascensão da crença de que falta alguma coisa na nossa vida. A invasão do espaço e um número menor de limites acabam criando isso. Enraizada em desafios da vida real, a ideia de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal obviamente capturou nossa mente e nossa imaginação. Má gestão do centro. O desejo de equilíbrio faz sentido. Ter tempo suficiente para tudo e fazer tudo no tempo certo. Isso é tão atraente que só de pensar ficamos serenos e pacíficos. Essa calma é tão real que simplesmente sabemos que a vida deveria ser assim, mas não é. Se você pensa no equilíbrio como ponto médio, estar desequilibrado é quando você fica longe dele. Se você se afasta demais do centro, está vivendo nos extremos. O problema de viver no centro é que isso nos impede de assumir compromissos extraordinários com qualquer coisa. No esforço de cuidar de tudo, tudo é mal feito e nada recebe a atenção devida. Às vezes isso é bom, às vezes não. Saber quando buscar o centro e quando buscar os extremos é, em essência, o verdadeiro início da sabedoria. Resultados extraordinários são alcançados graças a essa negociação com o seu tempo. O motivo para não buscarmos o equilíbrio é que a magia jamais acontece no centro. A magia acontece nos extremos. O dilema é que perseguir os extremos implica verdadeiros desafios. Entendemos naturalmente que o sucesso está nas bordas externas, mas não sabemos gerenciar nossa vida quando estamos lá. Quando trabalhamos por tempo demais, nossa vida pessoal é prejudicada. Presos à crença de que trabalhar muitas horas é algo virtuoso, cometemos a injustiça de culpar o trabalho quando dizemos, não tenho vida. Geralmente é o oposto. Nossa vida pessoal pode ser tão cheia de obrigações que chegamos de novo à mesma conclusão derrotada, não tenho vida. E às vezes ainda somos golpeados pelos dois lados. Alguns enfrentam tantas exigências pessoais e profissionais que tudo acaba prejudicado. À beira de um colapso, declaramos de novo, não tenho vida. Assim como jogar apenas no meio, jogar nos extremos é o tipo de má gestão do centro, que acontece o tempo todo. O tempo não para. Uma vez minha esposa me contou a história de uma amiga dela cuja mãe era professora e o pai agricultor. Eles tinham se privado de quase tudo e poupado durante a vida toda para viajar quando se aposentassem. A mulher se lembrava com carinho das roupas regulares que ela e a mãe faziam na loja de tecidos, onde escolhiam estampas e moldes. A mãe explicava que quando se aposentasse,
Aquelas seriam suas roupas de viagem. Ela nunca se aposentou. No último ano de trabalho como professora, teve câncer e morreu. O pai nunca se sentiu à vontade para gastar o dinheiro que tinha poupado, acreditando que era dos dois, e agora ela não estava mais presente para compartilhá-lo. Quando o pai faleceu e a amiga da minha esposa foi limpar a casa dele, descobriu um armário cheio de tecidos e moldes. O pai nunca havia mexido ali. Não conseguia. Aquilo tinha uma carga simbólica forte demais. Era como se o conteúdo estivesse tão cheio de promessas não cumpridas que chegava a ficar pesado, impossível de ser levantado. O tempo não espera ninguém. Se levarmos alguma coisa ao extremo, o adiamento pode se tornar permanente. Conheci um empresário muito bem-sucedido, que durante a maior parte da vida tinha trabalhado horas extras nos fins de semana, acreditando sinceramente que fazia tudo isso pela família. Algum dia, quando ele terminasse, todos aproveitariam os frutos do seu trabalho. Passariam tempo juntos, viajariam e fariam todas as coisas que jamais tinham feito. Depois de dedicar muitos anos à sua empresa, ele a vendeu e pôs-se a refletir sobre o que fazer em seguida. Perguntei como ele estava e ele proclamou, com orgulho, que estava bem. Enquanto eu me dedicava à empresa, nunca ficava em casa e raramente